Amém, glória a Deus. Tudo bem? Nós estamos bem, né? Nós estamos aqui, né? Glória a Deus. Que o Senhor esteja nos guardando os nossos irmãos, nos fortalecendo, nos dando entendimento para nós sairmos dessa situação. Amém? 2 Samuel capítulo 9. Glória a Deus, glórias a Jesus. 2 Samuel, glórias a Deus. Amém? Então vamos ler. Disse no versículo 1, diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4: onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, colocou o rosto em terra e disse a Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Vamos ler de novo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha casa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém? Vamos por aí, depois a gente continua. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Eu compartilhei essa palavra agora há pouco com os nossos irmãos, né, com os outros que estavam aqui. E nós, assim, foi um tempo bom, porque quanto Deus é bom para a gente, o quanto Deus ele traz a revelação da palavra dele, assim, num espaço tão pequeno, né? E eu quero falar dessa vida desse menino, e essa palavra é sentar, sabe? É sentando à mesa com o rei, sabe? É sentar à mesa, é ter esse direito de sentar à mesa, né? E esse menino Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Aqui na Bíblia diz assim, filho de Saul, mas está dizendo assim, ele é neto de Saul, na verdade. Saul, ele era o primeiro rei de Israel, todo mundo sabe, né? Mas Saul foi o primeiro rei. Então Saul rei, Jonatas príncipe, Mefibosete filho de quem? De Jonatas. Morreu Saul, morreu Jonatas, quem vai para o trono? Mefibosete. Vai o filho, não é verdade? É um direito adquirido. Eu nasci, e o meu pai, ele era rei, ele morreu, agora eu vou assumir. Mas por que esse menino não assume o trono? Ele não assume o trono por duas coisas. Primeiro, que ele tinha 5 anos, e segundo, que ele era aleijado. Ele não assumiu, primeiro porque ele era uma criancinha, né? 5 anos de idade. E depois, esse menino, se você ler lá no capítulo 4, no versículo 4,
Quando Davi, eles estavam em guerra, quando Israel estava em guerra, Saul brigando com seus inimigos, morre. O pai de Mefibosete também morre. A ama dele ficou com medo. Medo de quê? Porque é normal, algumas linhagens de reis, o que acontece com eles? Quando eles assumem o reinado, eles matam todos que da linhagem daquele rei, para que não viesse ter o direito de tomar o trono, né? Isso acontece até no reino animal, né? Se a gente olhar para os leões, o leão faz o que quando ele chega? Os machos, eles chegam, se as fêmeas estiver na tribo, se tiver aquela manada lá, ele vai, mata os filhotes tudo, e aí ele faz os filhotinhos dele. A gente fica até com dó, mas é assim que funciona. A ama ficou com medo e pegou e saiu correndo com esse menino. E esse menino, ele cai do colo dela e quebra os pés. Eu não sei que altura que esse menino caiu para quebrar os pés, mas do colo dela só não foi. Ninguém cai do colo e quebra os pés, né? Mas esse menino, ele tem uma característica muito forte conosco. A Júlia ontem estava dando o testemunho lá dela, falando, né, do irmão dela, né? E assim, foi muito massa, muito forte para nós, foi muito lindo. Mas a Deja me contando que um dia ele caiu do primeiro andar, né? O filho deles caiu do primeiro andar. Primeiro andar? Ele caiu do primeiro andar, o filho de Isaías. Ele caiu lá do primeiro andar. Agora você pensa, caiu do primeiro andar, não aconteceu nada, né? Então assim, Deus era com ele. Então assim, mas pensa esse menino, ele quebrou os pés. Mas por que eu quero falar desse menino hoje? Porque ele tem uma característica muito com a gente. Mefibosete, ele foi marcado pelo que, irmãos? Pela queda, não foi? E nós fomos marcados pela queda também. A calamidade que veio sobre ele, a deformidade que veio sobre ele foi consequência da queda. E todas as nossas deformidades em nós, de caráter, emocionais, tudo foi em consequência da queda. Senão nós não teríamos deformidade. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criou, Ele nos fez iguais a Ele. A palavra de Deus fala assim, que nós somos imagem e semelhança dEle. Mas nós perdemos isso quando? Quando nós caímos. E Mefibosete também, quando ele caiu, ele perdeu o direito do trono, ele ficou deformado, e a partir daí as pessoas conheciam ele como Mefibosete, o aleijado. Sabe como que ele chamava? Meribaal. Era Senhor o nome dele. O primeiro nome dele, se nós lermos lá em Crônica, ele chamava Meribaal, Senhor. O segundo nome dele agora, Mefibosete, vergonha. Sabe o que é você viver? Viver num lugar onde você é conhecido como uma vergonha. Eu não sei se você tem algum parente, se você tem alguma pessoa que você conhece, ou algum vizinho, que as pessoas quando dizem, e o fulano, falam, ih, aquilo não, é tranqueira, não mexe não, não mexe com aquilo lá não, porque a calamidade vem sobre nós, ela veio sobre nós porque em consequência de quê? Do pecado. O pecado entrou, e o pecado deformou a nós, ele nos deformou, ele tirou as nossas características, ele nos tirou o direito, ele tirou o direito do ser humano de ser filho. Por isso que a Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é que todos são filhos de Deus, mas todos quantos o receberam, diz a palavra, não sou eu. Então, quando esse menino, acontece que quando Davi um dia passeando lá no pátio, de certo, olhando para as grandes coisas que ele conquistou, aí ele lembrou de uma coisa, ele lembrou de uma aliança. Ele lembrou de uma aliança que ele tinha com Jonatas. Um dia ele fez uma aliança e Jonatas, no dia que ele precisou, Jonatas livrou ele da morte. Livrou ele da morte. E quando Jonatas livrou ele da morte, os dois fizeram um pacto. Ele diz assim, olha, eu quero fazer uma aliança com você. Você nunca vai fazer mal, eu vou traduzir, vou parafrasear. Você nunca vai fazer mal para alguém que for meu, da minha família. Ele disse assim, eu nunca vou estender a mão contra alguém que for seu parente.
E Jonatas tinha uma aliança com Davi. Jonatas foi morto. O que acontece com Davi? Um dia Davi se lembra disso. Um dia vem na memória de Davi, tudo tranquilo, a paz reinando, o reinado tranquilo, Israel crescendo, e Davi lembra de quem? De Jonatas. Eu tenho uma aliança com Jonatas. Aí ele faz essa pergunta: será que existe alguém que eu possa fazer bem? Será que existe alguém que eu possa fazer o bem para ele? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma característica de quem conhece a graça de Deus. Romanos capítulo 5, diz assim, Paulo diz o seguinte, que nós éramos incapazes de cuidar de nós mesmos, nós éramos incapazes, nós não tínhamos condições de cuidar de nós mesmos. Se nós formos do capítulo 6, do versículo 6 até o 9, nós vamos entender lá que Paulo diz assim, nós éramos inimigos de Deus, vai dizer lá assim que nós éramos, que nós não tínhamos condições de cuidar de nós. E quando a gente olha para esse versículo, a gente olha para Mefibosete, eu também entendo que esse menino aleijado não tinha cuidado, não tinha como cuidar dele, não é verdade? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, que um dia Davi fala assim, existe alguém que eu possa fazer o bem para ele? Abre um parênteses aí, amados, essa é uma pergunta, esse é um questionamento que só faz quem foi alcançado pela graça. Só é capaz de fazer essa pergunta alguém que foi alcançado pela graça. Como assim? Quando nós somos alcançados pela graça, nós estamos sempre preocupados com o outro, nós estamos sempre preocupados em fazer o bem para alguém. Mas por quê? Eu quero ser notado, eu quero ganhar alguma coisa? Não, pelo contrário, nós queremos fazer o bem porque nós sabemos que aquilo que eu recebi, eu quero dar, de graça receber, de graça dar. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas, sabem, resolver os seus problemas. As pessoas querem resolver o seu problema. Eu tenho um problema, eu resolvi o meu problema. E o problema do fulano? Ele que se lasque. Não é meu problema. Essa semana assim, eu fui constrangido pelo amor dos irmãos. Eu fui constrangido. Assim, me veio assim uma coisa boa no meu coração, um choro de alegria, de constrangimento. A Deise chegou para mim e falou assim, Fernando, ontem um menino lá no Roosevelt, no bairro Roosevelt, ele dormiu, comeu farinha e bebeu água só. Me deu uma tristeza tão grande no meu coração em saber que eu tinha comido bem e eu dormi bem, e eu só não comi outras coisas porque eu não quis, mas aquele menino não, ele não comeu porque não podia. Em meia hora, irmãos, a Deise arrumou uma geladeira para comprar para aquela família, e nós arrumamos o dinheiro para pagar a geladeira e encher ela de comida, e levamos roupa para eles. Mas o que é isso? Qual é a vantagem disso? Não é a vantagem, irmãos, a vantagem é de amar o próximo, a vantagem é de estender a mão, porque alguém me estendeu a mão, e a vida é assim. Jonatas estendeu a mão para Davi, quando ele era incapaz de cuidar dele, Saul ia matar ele, mas agora ele lembrou que era hora dele estender a mão. E aí ele pergunta, existe alguém que eu poderia fazer o bem? Aí Ziba, ele vem para Saul, para Davi, e diz o seguinte, existe sim, existe um filho de Jonatas. Mas só que ele não contenta, irmãos, em dizer apenas assim, existe um filho de Jonatas. Então ele fala assim, existe sim, o filho de Jonatas, Mefibosete, quer dizer, existe sim um filho que é uma vergonha, que é aleijado. O que ele estava dizendo para Davi? Deixa eu dizer para você, o moleque não serve para nada, viu? É um aleijado, não vai te servir, é um inútil, não serve para você. Outra coisa, as pessoas se referem a nós olhando características nossas externas, as pessoas nos medem, as pessoas nos julgam por aquilo que elas veem em nós. Elas não olham para nós naquilo que nós somos, ela olha para nós naquilo que nós temos ou parecemos ter. Mas quando Davi, ele fala assim, chama ele lá. Não, e outra coisa, ele diz assim, onde ele está? Onde ele está? Ele fala assim, ele está na casa do fulano, quer dizer, está de favor. E onde é o lugar? Ele está em Lodebar,
um lugar que a tradução é lodo e barro. Pensa como era esse lugar. Pensa que maravilha que esse menino morava. Sabe quanto tempo esse menino viveu lá? 15 anos. Ele foi para lá com 5, ficou mais 15, ele tinha 20 quando voltou. 15 anos. Eu penso que até 10 ele não sabia o que estava acontecendo com a vida dele, mas de 10 para frente ele já sabia muito bem a história dele. Qual era a história dele? Qual era a calamidade que veio? O que aconteceu com meus pés estão quebrados? Por que eu sou aleijado? Por que acontece isso comigo? As pessoas vão, quem é meu pai? Seu pai era Jonathan. Mas Jonathan era filho do rei? Era, mas por que eu não moro no palácio? Não, porque você agora não tem mais direito. Mas como assim eu não tenho direito? Eu sou filho de Jonathan. Jonathan não era um príncipe, mas você não é. Como é cuidar do nosso coração? Como é cuidar da nossa alma? Como é a nossa vida desse jeito? Deixa eu perguntar para você, você já foi acometido de alguma calamidade? Alguma calamidade que aconteceu com você, ela já trouxe alguma deformidade na sua vida? Alguma coisa que marcou você pelo resto da vida? E que as pessoas até hoje olham para você te rotulando? Acontece. Só que, e uma coisa muito interessante, amados, muito interessante é que, assim, quando tudo isso acontece na nossa vida, assim, o mais top de tudo, o mais delicioso de tudo é que, assim, como as pessoas nos veem não é a mesma forma de como Deus nos vê. O mais interessante é, por mais que as pessoas me rotulem, por mais que as pessoas coloquem, eles querem olhar para você naquilo que você possui, nas suas características externas, a palavra de Deus fala assim, que Deus não vê como vê o homem, não é? Assim, quantas vezes nós vimos o homem ser julgado pelas suas características, não é mesmo? O próprio rei Davi, não era para ele ser rei, onde ele estava? No pasto. O lugar dele era no pasto, no meio do estrume de ovelha, cheirava ovelha, mas como o homem julga a aparência, certamente teria colocado como rei um irmão dele, não colocou? Mas por quê? Porque Deus disse, Samuel, eu não vejo como você vê, eu não enxergo como você enxerga. Interessante que aí quando esse menino ele vem, quando o Mefibosete ele se aproxima de Davi, e ele chega diante de Davi, e ele se prostra diante de Davi, e Davi diz assim, Mefibosete, ele diz assim, sim, sou eu, como diz, sim, eu sou isso que o senhor está vendo, um aleijado, é isso que o senhor está enxergando, não tem nada além disso, daquele lugar que eu estava, não pode sair nada bom. Mas, quando nós olhamos para Davi, o tratamento de Davi na vida dele, aí ele fala assim para ele fala assim, antes disso ele diz assim, olha, sou eu, esse cão morto, deformado. Aí eu pergunto para você, quem nós éramos antes de conhecer Cristo? Quem nós éramos antes de ser alcançado pela graça? Fala para mim, amados. O que nós tínhamos antes de conhecer a graça de Deus? Como nós vivíamos? Onde vive? O que come? Onde anda? Aqueles que não conhecem a graça. Parasitando em algum lugar. Parasitando em algum canto, em algum bar. Parasitando em algum prostíbulo. Se escondendo de alguma coisa. Omitindo alguma coisa, criando senhas e mais senhas para esconder o seu passado obscuro. Mas agora, aí ele chega diante de Davi e diz assim, olha, quem é o Senhor para olhar para mim? Quem é o Senhor para ter alguma coisa, para fazer alguma coisa para esse cão morto? Como diz, não tem identidade, não sou ninguém, já acostumei a ser o que eu sou. Deixa eu quieto lá, no lugar de lodo e barro. Mas Davi não fala assim. Fala assim, você é filho. Você é filho. Você é filho.
Você sabe quanto tempo esse menino não ouvia essa palavra filho? Tinha 20 anos que esse menino não ouvia a palavra filho. Você é filho. E a nossa paternidade, ela nos leva em direção a Ele. Quando nós temos, e quando nós cremos, e quando nós sabemos quem é Pai, nós temos a certeza que aquilo que Deus está fazendo conosco, é porque nós somos filhos, ainda que adotados, mas somos filhos. Não tínhamos o direito, não tínhamos uma linhagem real, nós éramos deformados pelo pecado. O próprio Paulo diz que nós éramos, como que é a palavra que ele usa? Perdidos, ou pior do que isso, né? Nós éramos, não é depravado, é outra palavra, mas enfim, nós não prestava, é isso aí, nós não prestava. Mas Jesus olha para nós, e nós chegamos diante dele com aquilo que nós temos, do jeito que nós temos, ele diz assim: e daí? E daí, você vai sentar na mesa comigo? Fala, mãe, não, mas deixa eu explicar para o senhor, o que eu trouxe hoje, eu só trouxe aqui um pratinho, sabe? Ele falou, não tem problema, põe o pratinho seu junto com a comida e come o que você quiser. Você já viu essa história quando a gente faz jantar, e muita gente, tem uns que leva tubaína, e chega lá e toma coca. Tem uns que leva, eu gosto de Fanta laranja, tem uns que leva Fanta laranja, mas não gosto de Fanta laranja. Tem uns que leva pão com salame, eu levo muito pão com mortandela nos conviver, porque eu como pão com mortandela, porque eu gosto. Aí a gente chega lá, tem uma torta de frango, a gente vai e come a torta de frango. A gente come o melhor, não é verdade? Deixa eu dizer, sabe o que isso significa? O que você traz na presença de Deus não acrescenta nada. Não é o que você trouxe que vai acrescentar alguma coisa, é aquilo que Ele trouxe, é aquilo que Ele pôs. Essa é a grande diferença. Não é aquilo que eu faço, a remissão dos meus pecados, não é porque eu mereci, não é porque eu fiz, mas sim porque a graça me alcançou. Não foi porque eu escolhi, mas porque Ele me escolheu. Compreende isso, amados? Então, quando ele olha para Mefibosete, todo desgranhado, ele fala assim para ele: não, você é filho de Jonathan. Sabe o que ele estava dizendo para ele? Eu tenho um lastro de amizade com seu pai. Eu e seu pai somos amigos, e eu prometi ao seu pai que eu cuidaria de você, e nada vai fazer eu me esquecer disso. Não é o fato de olhar para você, meu querido, e você não me servir para ir para a batalha. Não é o fato de olhar para você e você não me servir para fazer alguma coisa para mim. A verdade é que eu estou fazendo isso de graça para você. Como assim? Eu sou um cão morto? Não, você é filho de um amigo meu. É assim que acontece conosco diante de Deus. É assim que acontece. Quando nós somos apresentados para Ele, Ele chega diante do Pai e confessa o nosso nome. Aí nós falamos: Deus, mas eu não mereço. Fala: eu sei que você não merece, eu sei que você não vale nada, eu sei que você não vale um cibazol, eu sei que você não vale R$1, mas você é meu irmão, você é filho adotivo, porque o meu filho te comprou, e agora eu te recebo na minha casa. A partir de hoje você vai comer comigo. A partir de hoje você não vai mais voltar para Lodebar. A partir de hoje você não vai voltar para aquele pardieiro. A partir de hoje você não vai mais viver de favor. A partir de hoje você vai ter uma casa. E mais, ele fala uma coisa que é tremendo para mim. Ele fala assim: a partir de hoje eu vou te restituir. Quem declara imposto de renda sabe o quanto é bom receber restituição. É maravilhoso. Você sabe que pagou 30, mas vai devolver 3, os 3 está bom, já voltou para a mão, não é não, Zais? Melhor que nada. Mas ele fala assim: olha, meu querido, você é filho de Jonatas, filho do meu amigo, eu tenho uma aliança com ele, eu vou restituir tudo que você tem direito. Vou restituir terra, vou restituir animais, vou restituir empregados, e mais,
você a partir de hoje vai morar na corte. Você vai ser agora se for Sir Mefibosete, agora você não é mais um qualquer, você é um lord. Mas por quê? Porque você tem agora o meu aval. E nós somos assim no mundo espiritual. O diabo às vezes olha para nós e fala: quem é você? Fala assim: só olhar para mim, você sabe, eu sou a cara do papai. Eu sou filho. O sangue do Cordeiro sobre a minha vida, a marca do sangue do Cordeiro. Eu fui comprado, eu fui marcado, não pela queda, mas pela compra. Eu fui separado para isso. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença de quem tem paternidade. Essa é a diferença da adoção. A adoção, amados, é delicioso, nós somos adotados. E a adoção, mais delicioso ainda, é que a adoção, ela traz com ela algo maravilhoso, que é a vida eterna. O direito da vida eterna. Aí hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso, eu falei, peraí, eu tenho adoção, eu fui adotado porque não tinha direito. Agora eu tenho a vida eterna. Mais do que isso, irmãos, tem algo mais maravilhoso aí. Mais maravilhoso. Se você ler aqui no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo do 1 e 2, nós temos o direito, nós temos ali livre acesso. Você sabe o que é você ter livre acesso em Deus? Sabe que você, de tempo em tempo, o rei recebia as pessoas, as pessoas tinham que ser autorizadas para entrar. Nós não. Irmãos, quando você dobra os seus joelhinhos, ou quando você está deitado lá na sua caminha, olhando para o teto e falando com Deus, que sinceramente, irmãos, se você está deitado, de pé, de joelho, sentado, mas se um coração quebrado, você entra na presença de Deus. Você entra. E você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Você foi adotado. Você foi restituído. Compreende? Mas e a deformidade? E a minha deformidade? Continua ainda? Eu continuo ainda com ela? A minha vergonha? As pessoas me conhecem? As pessoas sabem quem eu sou? As pessoas me conhecem, elas sabem que eu sou alguém que morou lá? Não importa, irmãos. Não importa isso. Não importa mais nada disso. Sabe por que não importa? Eu fui lavado, eu fui remido. Remissão de pecados significa dívida paga. Dívida paga. A palavra de Deus fala assim, que Ele perdoa os nossos pecados e Ele não se lembra mais deles. E Mefibosete agora, da agora para trás, meu querido, esquece a sua vida. Nós não nos lembraremos mais disso. Nós não temos interesse mais nisso. A questão hoje, a questão agora, o que me importa é quem você é. Essa é a grande diferença de Deus. Ele olha para nós, na nossa essência, aquilo que somos, e não aquilo que temos, não aquilo que parecemos. Porque a partir de agora, como ele diz aqui para ele, quando ele diz assim, olha, você comerá para sempre na minha mesa, quando ele diz lá no versículo 10, no finalzinho do versículo 10, ele fala assim, trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão e coma. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo aqui? Que a partir de hoje, além de comer na casa do pai, na casa do rei, agora ele tem empregados que vão cuidar da casa dele. Então a vergonha está sendo restituída, ele está sendo restituído daquilo. Compreende isso? Você compreende que não é para sempre a vergonha? Talvez em algum momento da sua vida você esteja envergonhado com alguma coisa. Talvez por alguma questão você foi
deformado de alguma forma no seu caráter, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida física, emocional. Mas o mais interessante é que essa restituição, ela é total. Ele fala assim: eu vou sustentar você agora, você não está entendendo. O que eu vou fazer com você, ninguém pode fazer. E o que Jesus fez por nós, ninguém podia fazer. Nós éramos incapazes, irmãos, de cuidar de nós mesmos. Mefibosete era incapaz de cuidar dele mesmo. Mas agora, ele está dizendo o seguinte: alguém vai cuidar de você. Alguém vai cuidar de você. A partir de agora, alguém vai estar sempre pronto a cuidar de você. E eu li algo muito lindo, eu li algo assim, uma narrativa num livro do Charles Swindoll, muito bacana a respeito desse camarada, que é o jantar. Quando ele narra o jantar, eu fiquei maravilhado quando eu vi isso. E aí eu queria convidá-los também para fazer o que eu fiz. E nós fizemos no culto passado, nesse, das 6. Eu queria que você pensasse numa grande mesa. Pensa numa mesa de um palácio, aquela madeira de lei linda, comprida, cheia daquelas cadeiras almofadadas, maravilhosas, cheia de comida, todo tipo de comida, um palácio, tudo pronto, os mordomos, tudo pronto, e de repente lá no corredor aparece o rei Davi, cheio de marra, né? Marrento, poderoso, em vestes finas. Ele vem andando por aquele corredor, e as pessoas se curvando diante dele, e ele senta na cabeceira daquela mesa. Aí o vinho está posto, e ele fica aguardando os demais. Aí as pessoas começam a chegar. Pensa comigo. De repente, quem vem lá? Amon, astuto como a águia, vem pelo corredor todo filho e entra, certa a capa para trás assim voando, e ele bonitão, com aquele cabelo preto parecendo um corvo, vai e arrasta a cadeira perto do pai e senta, fica olhando para o pai dele, e o pai dele sem comer, sem fazer nada, e ele esperando o pai dele. De repente, quem aparece no corredor? A irmã dele, acho que o nome dela era, deixa eu ver se eu lembro, Tamara? Acho que era isso mesmo. Vamos olhar aí. Acho que era Tamara. É isso mesmo. Tamar. A adorável Tamar. Aqueles cabelos, certo, parecia o pai, ruivo, parecendo a Rafinha. Cabelo vermelho, lindo. E ela entra, toda sensível, e senta. Quem aparece lá? Quem vem lá? Absalão, bravo, forte, imponente, vem pelo aquele corredor, senta perto do pai. Quem vem lá tranquilamente? Salomão, o sensível, o sábio, e senta diante do pai e fica esperando, olhando para o pai. Joabe chega, o general dele, para a janta, e senta. Alguém deve olhar para o pai e falar: pai, quem nós estamos esperando? Ele fala: vamos jantar. Quem vem lá? Mefibosete, aleijado, lentamente, aleijado. Quando ele se senta, a toalha cobre os pés. A toalha cobre os pés. E quando ele senta, ele se torna igual a todo mundo. Não existe mais deformidade, porque a toalha cobriu os pés dele. E a partir de agora eu sou igual a todos vocês. A partir de agora o meu pecado não significa mais nada. A calamidade que veio sobre mim não significa mais nada. O meu pecado não significa mais nada, porque o sangue cobriu a minha vida. Assim é aquela toalha nos pés de Mefibosete. Ele se torna igual aos filhos de Davi. Assim é a nossa vida. Nós nos tornamos igual aos nossos irmãos.
Nós somos iguais a Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós fazemos parte da família, nós fazemos parte da ceia do Senhor, nós somos parte da família. Compreende isso, amados? Compreende quando nós fomos comprados, compreende o preço que você foi comprado, e nós não precisamos mais viver sendo acusado por aquilo que nós temos, pelas deformidades da nossa vida, pelas dificuldades da nossa vida. Entende isso? Chegou. Todos devem começar a comer. Benção, tio, Deus abençoe. Benção, tio, Deus abençoe. De vergonha a um nobre. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele nos tira do monturo, nos tira do charque de lodo e coloca para a gente comer entre os príncipes. É assim que a palavra faz, é assim que a graça acontece. Esse é o efeito da graça na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz, ela em Romanos que fala assim, ela é irresistível. Como alguém pode resistir à graça de Deus? Como alguém tem coragem? Como um perdido pode resistir à graça? É isso que nós estamos comentando hoje. É disso que nós estamos falando. Que o Pai hoje nos convida para sentar à mesa, a participar com Ele da mesa, mas com uma condição muito tremenda. Não interessa teu passado, não interessa qual a sua deformidade, interessa que você é filho, interessa que você foi comprado, e a partir de hoje, Ele não se lembra de mais nada. Sente à mesa, partilhe de tudo que tem direito, e mais, adoção, vida eterna e livre acesso ao Pai. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Então aplaude o Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Deus é tremendo, Deus é bom. Compreende isso, irmãos, que não importa o ontem, não importa. O que importa é que você é filho. Importa é que Deus cuida dos seus. Importa, amados, que no meio dessa pandemia, no meio de tanta dificuldade, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta. E às vezes, irmãos, Deus abre a ferida, mas o bom de tudo é que Ele fecha e Ele sara. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer por esse dia, Te agradecer por essa reunião, Te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão em casa, pelos meus irmãos que não puderam estar aqui, ó Deus, por limitações físicas mesmo, ó Deus, porque nós estamos cumprindo com a lei, com aquilo que o Senhor ordena, que nós devemos ser obedientes. Abençoa os meus irmãos nas suas casas, abençoa os meus irmãos, ó Pai, que estão enfermos, talvez estão precisando de uma oração, ó Deus, eu peço que o Senhor envie o Teu anjo, um anjo de cura, uma palavra de cura sobre a vida dessas pessoas, curando, libertando, Pai, que o Senhor possa nos acudir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, que a sua mão seja contínua sobre nós, e que a marca do teu sangue sobre a nossa cabeça, ó Deus, seja a marca, ó Deus, que nos dá o livre acesso diante do Senhor, que o teu filho amado Jesus, que nos remiu de todo pecado, de toda deformidade, Deus, nós entramos na tua presença, ó Pai, livres para te adorar, para te servir, para te glorificar e fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Em nome de Jesus, é que nós consagramos, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, nós consagramos, ó Pai, essa semana, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor nos dê vida abundante, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Grande abraço, vai com Deus, que o Senhor é com vocês, boa semana, que vocês tenham uma noite maravilhosa em nome de Jesus.